Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando mais um Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, retransmitido pelos canais parceiros da revista Fórum, do DCM, do 247. Muito obrigada pela companhia mais uma vez, nesse programa que trata da conjuntura política, econômica e social do nosso país. Hoje o tema é a grave destruição do mercado de trabalho brasileiro, e nós estamos aqui com o Marcelo Manzano, que é economista, pesquisador do CECIT, do Instituto de Economia da Unicamp, e assessor também da Fundação Perseu Abramo, e com Marilane Teixeira, que é economista e pesquisadora do Instituto de Economia da Unicamp. Bem-vinda, Marilane, bem-vinda, Marcelo, que bom que vocês aceitaram o convite para o diálogo hoje sobre a conjuntura atual do mercado de trabalho brasileiro, que vive além, que passa além dos altos índices de desemprego, passa pela precarização, pela perda de direitos cotidianos. Então, para começar esse nosso diálogo, eu já vou passar a palavra para Marcelo Manzano. Obrigado, Ellen. Boa tarde, Marilane. É um prazer estar aqui. Uma saudação a todos que nos acompanham pela internet, nas redes parceiras. Enfim, para tratar de um tema que não é muito agradável, mas, enfim, é a nossa realidade atual, né? De fato, a gente está vendo uma desestruturação muito grave do nosso mercado de trabalho, né? E o ponto que eu destaco aqui é que a economia, todos acompanhamos né, de várias formas. A economia passou por um momento muito difícil durante a pandemia, com o encolhimento do PIB muito severo durante o ano de 2020. A economia se recuperou do tombo no ano de 2021, num patamar equivalente ao que havia antes da pandemia, mas o mercado de trabalho, que foi severamente afetado pela pandemia, que já vinha de um momento muito ruim, o mercado de trabalho não reagiu junto com a economia, reagiu de forma muito mais fraca, né? Seja em termos quantitativos, seja em termos qualitativos, ou seja, nós conseguimos, ao longo do ano de 2021, acabou de sair, né, a gente está fazendo essa discussão agora, porque alguns dias atrás saíram os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, da PNAD contínua, referente ao ano inteiro de 2021, por isso nos permitiu comparar com o ano de 2020, e o que a gente percebe é que foram recuperados, durante 2021, 4,3 milhões de postos de trabalho, né? Mas o que havia sido eliminado foi superior a isso, né? E nessa recuperação, a gente ainda está 3% abaixo do volume de emprego que existia antes da pandemia, em 2019. Então, a recuperação foi insuficiente. Então, do ponto de vista quantitativo, ela já demonstra, traz aí um problema grave, que apesar da economia voltar ao mesmo nível, o mercado de trabalho não consegue acompanhar. Mas pior do que isso, ou mais preocupante, é que essa recuperação se deu principalmente na recuperação de ocupações muito precárias, né? Se a gente for ver, de cada 5 empregos criados nesse período de recuperação, ou seja, no ano de 2021, de cada 5 empregos, apenas um era emprego com carteira assinada, né? Os demais eram formas precárias de ocupação. Então, para a gente trazer alguns números aqui, para você ter uma ideia, desse total de recuperações de postos de trabalho recuperados, 4,3 milhões, 2 milhões e meio foram trabalhadores por conta própria, né, em situação bastante precária. A gente sabe que trabalhador por conta própria são muitas ocupações distintas, mas a maior parte dos trabalhadores por conta própria são pessoas que estão na viração, estão quebrando um galho de alguma maneira, fazendo algum bico, né, vendendo produto de porta em porta, trabalhando por aplicativo, são ocupações muito precárias. E são 2,5 milhões desse volume de empregos que foram conquistados no pós-pandemia, ou no período de recuperação da economia. Outro volume importante, 709 mil trabalhadores, ou postos de trabalho, foram criados como assalariados no setor informal, assalariados sem carteira, né? O que também sinaliza a precariedade, pessoas que estão se inserindo de uma forma muito
frágil nessa economia, né? E um terceiro grupo que mais se destacou como gerador de postos de trabalho na recuperação é o de trabalhadoras domésticas, que cresceu 6,6%, gerando 320 mil postos de trabalho. Então, esse é um problema, porque a recuperação mostra que a gente não consegue voltar, né, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo, aos patamares pré-pandemia, que, como eu disse já, eram patamares muito ruins. A gente já vinha de uma crise no emprego muito grave, em grande medida explicada pela fragilidade da economia brasileira, né, de conseguir crescer num contexto de políticas neoliberais que vão desde do desmonte da Petrobras, da precificação internacional dos preços da Petrobras, que estão levando a esse aumento dos combustíveis, do custo de vida de modo geral. Políticas neoliberais que se expressam na reforma da Previdência, que se expressam na política de teto de gastos, né, que se expressam na reforma trabalhista. Quer dizer, esse conjunto de políticas que foram implementadas de 2016 para cá estão demonstrando o seu absoluto fracasso, seja para a economia crescer, seja para o emprego, para o mercado de trabalho se recuperar. E um dado também que vale acrescentar a respeito desse quadro é o fato de que, além dos postos de trabalho serem ruins, a renda média dos trabalhadores, né, o rendimento médio dos trabalhadores no Brasil tem caído, né, e caiu 7% do ano passado para 2020 para 2021. Sendo que estamos falando num período, repito, em que a economia se recuperou em parte. O PIB cresceu 4,6% em 2021. Apesar disso, o rendimento médio do trabalho caiu 7%. Né? O rendimento médio do trabalho está no nível mais baixo do que estava em 2012, quando a série da PNAD começou a ser feita, ou seja, ele está num patamar muito aquém do que seria o esperado passados tantos anos, né, já é quase uma década, e a renda do trabalho segue mergulhando a despeito de termos superado o pior momento da crise econômica. Então, é um quadro muito ruim, como resultado final de empregos em baixo volume de emprego e queda da renda média do trabalhador. A gente está observando uma tendência que já segue há alguns anos, mas esse ano se repetiu, uma tendência de redução da massa salarial. Né? A participação dos salários no PIB caiu 2%, 2,5% de 2020 para 2021. Né? Esse é um indicador muito claro como a força de trabalho está perdendo inserção nessa economia que patina, que não consegue alavancar um ciclo de desenvolvimento sustentável, socialmente virtuoso. Né? Então, esse é um pouco o painel, que eu diria o painel mais geral que a gente tem a partir dos dados dessa PNAD que acabou de sair algumas semanas atrás. Muito obrigada, Manzano, e já vou passar agora para as contribuições iniciais de Marilane. Olá. Bom, boa tarde para todas as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Um cumprimento especial a Ellen pelo convite, ao Marcelo Manzano e à Fundação Perseu Abramo por essa oportunidade. Acho que o Marcelo já nos deu um quadro geral do grau de desestruturação do mercado de trabalho que, sem dúvida nenhuma, se acentuou muito nesse contexto da pandemia. Né? Ele chama atenção justamente por um ano em que parte da atividade econômica se recuperou, né, em relação ao período anterior da pandemia. No entanto, essas evidências não se mostram em relação ao trabalho. E quando a gente analisa os dados de forma mais desagregada, nos chama a atenção o quanto, por exemplo, da força de trabalho, principalmente das mulheres, da população negra, estão com muito mais dificuldade em retomar um nível de inserção do mercado de trabalho. Nós tivemos, durante o ano de 2020, quase 10 milhões de pessoas que saíram da força de trabalho
entre o primeiro e o segundo trimestre, né? E naquele momento, em torno de 58% eram mulheres. A retomada da atividade a partir de 2021, enfim, com a flexibilização das medidas de isolamento e a retomada de várias atividades econômicas, não significou uma recuperação desses postos de trabalho no período anterior. Boa parte das mulheres ainda seguem fora da força de trabalho, a gente não retomou os níveis anteriores à pandemia, e as taxas de desemprego são altíssimas. Né? Se nós temos uma taxa média que gira em torno de 12% a 13%, quando você examina os dados, por exemplo, para sexo, a taxa entre as mulheres chega a 16%. Quando você analisa os dados por sexo e raça, eles podem chegar, no caso das mulheres negras, a 19% a taxa de desemprego. Isso sem considerar os dados por região no Brasil. Vamos dar um exemplo da Bahia, né, em que a taxa de desemprego entre as mulheres está em torno de 25%. E os dados ainda são mais alarmantes quando se olha para a juventude. Né? Nós estamos mas em torno das mulheres, por exemplo, homens e mulheres, as mulheres com até 19 anos, que fazem parte da PEA, da força de trabalho, 48,3% delas estão desempregadas, enquanto que entre os homens, em torno de 35,6%. Ou seja, jovens até 19 anos, mulheres, para cada 100, 48 estão em busca de trabalho, enquanto que os homens, em torno de 35, 36. Pode chamar a atenção o fato de que, bom, mas se estão considerando até 19 anos, então eu estou computando de 14 a 19 anos, então, ou seja, eu estou incluindo uma faixa etária que é de 14 a 16 anos, que supostamente não deveria estar no mercado de trabalho, mas estão procurando trabalho. Isso é mais alarmante ainda, porque você tem cada vez mais uma pressão sobre uma parcela da população, principalmente os jovens, em decorrência do desemprego prolongado entre os membros da família, a necessidade de se inserir prematuramente no mercado de trabalho, e a porta de entrada desses jovens é a informalidade. Né? Então, a maior parte dos jovens nesta faixa etária se encontram na informalidade. Além disso, junto com toda essa crise, dessa desestruturação do mercado de trabalho, nós temos também um problema que se agrava nesse último período, mas vem desde 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que é a redução ou a eliminação de várias políticas públicas. E isso tem afetado principalmente as mulheres. Os dados de 2021, por exemplo, evidenciam que 70% das crianças no Brasil de 0 a 3 anos de idade estão sem acesso à creche. E isso tem um impacto muito grande sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho e a própria disponibilidade das mulheres em busca de trabalho. Hoje nós temos em torno de 30% das mulheres que estão fora da força de trabalho e que argumentam que a responsabilidade com cuidados e afazeres domésticos que criam dificuldades para que elas possam buscar trabalho. Então, ou seja, nós teríamos uma pressão maior ainda sobre o mercado de trabalho se essas políticas estivessem sob acesso das mulheres. Nós temos um problema também que é muito grave, que é o período que as pessoas estão permanecendo fora do mercado de trabalho, em média de 2 a 3 anos.
entre as mulheres negras, por exemplo, para cada 10 mulheres que estão desempregadas, 3 delas estão em busca de trabalho pelo menos há 3 anos. Então, isso coloca um desafio enorme, porque boa parte dessas pessoas, principalmente dessas mulheres da população negra, não vai conseguir se inserir em condições, em empregos com melhor qualidade, com maior acesso, porque cada vez que elas vão dizer, criando uma condição, cada vez vão ficando mais defasadas em relação às expectativas, às perspectivas em relação ao mercado de trabalho, e muitas delas entram numa condição de desalento, né? Então, hoje, em torno de 60% das pessoas que abandonaram a busca por trabalho são mulheres. Bom, além disso, nós temos, sem dúvida nenhuma, um problema que se diz respeito à questão da subocupação e da subutilização. Ou seja, os poucos empregos que estão sendo gerados, como o Marcelo muito bem destacou, eles estão ocorrendo na informalidade ou na subocupação, ou seja, em número de horas inferiores ao que as pessoas de fato gostariam de estar trabalhando. E o trabalho por conta própria é, sem dúvida nenhuma, o recordista, né, em geração de empregos nesse último período, e em substituição, evidentemente, ao trabalho formal, ao trabalho no assalariamento. Então, um impacto muito grande também se deu entre as trabalhadoras domésticas com carteira. Nesse período da pandemia, houve uma redução de 24% no emprego doméstico com carteira e um crescimento no emprego doméstico sem carteira de em torno de 10%, ou seja, aquelas que conseguiram retornar para o mercado de trabalho foram essa reinserção se deu nos trabalhos sem carteira. Chama a atenção também o tipo de ocupação que está sendo gerado nesse período. No setor, inclusive, informal, no trabalho, no assalariamento sem registro. Foi o caso dos repositores de prateleiras, foi uma das modalidades que mais cresceu de 2019 a 2021, 82%. Setor da construção civil sem carteira, em torno de 17% foi os resultados desse período. E acho que é importante para nós também olhar como isso tem um impacto regional muito forte. Dá um exemplo em relação a 2 estados brasileiros, né, em que como se está se dando o comportamento da informalidade. Vou pegar o Maranhão e Santa Catarina. No estado do Maranhão, nós estamos com, para cada 100 mulheres negras que estão no mercado de trabalho, 67 delas estão na informalidade. Mesmo entre os homens brancos, que normalmente os percentuais são bem mais reduzidos, em torno de, para cada 100, 63 está na informalidade. Quando eu olho para Santa Catarina, os dados são a metade, né? Praticamente 34% das mulheres negras estão na informalidade e os homens em torno de 35%. Então, nós temos desigualdades regionais muito extremas que precisam ser repensadas. Nós temos desigualdades muito extremas em relação à questão de gênero, à questão de raça e à questão da juventude, que precisa ser repensado. Então, qualquer política pública, qualquer projeto de desenvolvimento, de retomada do crescimento econômico, ele precisa necessariamente observar todas essas desigualdades para que, de fato, a gente possa retomar os níveis de emprego e a qualidade do emprego num patamar, de fato, em que haja uma recuperação da qualidade de vida e da dignidade para a maioria das pessoas que se encontram nessas condições hoje. Acho que eu fico por aí, Ellen. Muito obrigada. Obrigada, querida.
Obrigada, Marilane. Você ia falando e eu relembrei a fala do André Calistri, há umas 3 semanas atrás, em que ele expressava que o governo Bolsonaro pegou a via expressa da desigualdade social, né? Que a gente vinha de um período de construção de cidadania e o governo Bolsonaro significou a via expressa para o aumento da desigualdade social no país. E esse final de sua fala sobre a reconstrução do país, passar também pela reconstrução, né, desse mercado de trabalho formal, com direitos, faz a gente refletir sobre a reforma trabalhista, né? Como reconstruir com essa reforma trabalhista como um entrave. Mas eu vou passar já para o Marcelo Manzano para ele continuar contribuindo e em seguida para você. Pois bem observado, Ellen. Quer dizer, a reforma trabalhista tem muita culpa nesse quadro. Todas as reformas, como eu disse, todas as reformas neoliberais que foram muito radicais, né, e implementadas em um curto período de tempo, aí de 2016 para cá, do golpe para cá, né, uma certa camada da sociedade brasileira, da classe dominante, percebeu que era a oportunidade de passar o trator, né, ou passar a boiada, como disse o famigerado ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, passar a boiada e aprovaram um monte de várias reformas extremamente deletérias, não só para o mercado de trabalho, para o país como um todo, para o meio ambiente, para a economia, etc. E a reforma trabalhista é um fracasso absoluto, ela vem demonstrando aí, né, fica muito claro por esses números todos, e vale lembrar o que diziam aqueles que defendiam a reforma trabalhista, né, que a CLT era muito rígida, que era muito burocrática, que acabava impondo custos exagerados para a atividade econômica, para a atividade das empresas, e que se flexibilizar a CLT seria, portanto, um caminho para a dinamização da economia, né, e para o aumento do emprego, o aumento da formalização, etc. O que a gente viu é o inverso disso, que a gente está vendo é o inverso, né? A tendência desses números que eu estava dando, quer dizer, nós estamos caminhando, a cada vez que a economia avança, que o mercado de trabalho avança, né, quando ele consegue gerar algum tipo de emprego, é cada vez pior a qualidade desses empregos. O percentual de trabalhadores assalariados é cada vez mais baixo em relação aos demais, né? E, por exemplo, né, o conta própria hoje é um assunto muito sério no Brasil. Praticamente 1 em cada 3 brasileiros, né, do mercado de trabalho, 3 ocupados no Brasil, ou 1 em cada 4, está trabalhando como conta própria. E conta própria, ele pode ser difícil da gente entender o que é, porque depende muito do contexto. Então, outro dia eu estava vendo uns dados de um colega da Unicamp, do Arthur Velle, que estudou isso, fez uma tese sobre o assunto. É muito interessante perceber que até 2016, os conta própria eram pessoas, em geral, na média, né, que tinham um salário, uma remuneração, eles não têm salário, eles têm um rendimento mensal, mas era superior ao trabalhador com carteira formal. Então, significa que muito naquele momento, até então, quando a economia ia bem, quando o mercado de trabalho estava bastante ativo, né, aquecido, a taxa de desemprego era baixa, quem resolvia ir para a atividade por conta própria era alguém que queria, de fato, arriscar, né, ousar, talvez como empreendedor, talvez, né, como um profissional que vai arriscar no mercado para ganhar mais. E, de fato, a renda desses trabalhadores eram maiores. E a gente olhando os dados dos rendimentos do conta própria, a partir de 2016, e à medida que essas reformas neoliberais, e principalmente a reforma trabalhista, vão sendo aprovadas, os conta própria passam a ganhar menos do que os assalariados, né? O que revela que não é mais um conta própria que está escolhendo essa atividade por opção, e sim ele está sendo obrigado a trabalhar por conta própria por absoluta falta de alternativa, por necessidade, e acaba se virando, né, entra na viração, aceitando uma remuneração, ou tendo uma remuneração muito mais baixa do que ele tinha anteriormente como assalariado, como emprego, seja formal ou informal. Então, isso é muito simbólico da degradação do nosso mercado de trabalho, né? E o conta própria, como eu disse, vem ganhando uma dimensão, mais da metade dos postos de trabalho gerados entre 2020 e 2021 são
na condição de trabalhadores por conta própria. Isso é muito grave. E eu queria só reforçar um outro aspecto que a Marilene fez menção, o problema do desemprego de longa duração, né? Que também significa uma desesperança, né? Isso traz muito aflição para uma família, né? Para alguém que tem uma criança para cuidar, ou para um jovem que está começando a sua vida. 30% dos desempregados no Brasil estão há mais de 2 anos desempregados, né? A Mari falou do número para as mulheres, mas para as mulheres é mais grave, mas de um modo geral, para a população como um todo, é muito grave, né? 30% há mais de 2 anos desempregados. E, além disso, o número de desalentados, que hoje são 5 milhões, 4,9 milhões, se não me engano, no Brasil hoje, como desalentados, ou seja, aquele que nem procurar emprego mais procura, porque perdeu completamente a esperança. Reunindo esse conjunto de trabalhadores, isso é um volume muito expressivo de gente, né, que está no limite absoluto das suas condições, né, que já perdeu, inclusive, a esperança, quer dizer, não perdeu só o emprego, não perdeu só a renda, mas perdeu a esperança de encontrar. Então, assim, é urgente, né, aproveitando a sua deixa, Ellen, assim, é urgente rever isso que foi feito, esse desmonte que foi feito da CLT, esse desmonte que foi feito da Constituição de 88, das políticas sociais, né, das garantias da Seguridade Social brasileira. Vamos lembrar da Previdência Social, que também é um outro desastre, né? As pessoas não acreditam mais que poderão ter uma aposentadoria. Então, é urgente a gente caminhar para a reconstrução, né, ou chamemos isso de contra-reformas, talvez seja o termo, enfim, reconstruir aquilo que foi destruído por essa experiência trágica de 4 anos de neoliberalismo radical. Começou aí com Temer e Meirelles e continuou e se aprofundou com Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Eu tenho dito, eu acho que outro dia conversando aqui, ainda o Arthur estava na conversa, nós temos o Paulo Guedes, provavelmente vai entrar na história, né, do Brasil e talvez do mundo como sendo o coveiro do neoliberalismo, porque ninguém produziu resultados tão ruins como demonstração de um neoliberalismo radical como o Paulo Guedes, né? Ele está deixando explícito, quer dizer, tudo que ele fez, as evidências do fracasso são muito claras. Lamentavelmente, uma das mais dramáticas, ou as mais dramáticas estão no mercado de trabalho. Obrigada, Manzano. Tomara que você esteja certo. Marilane. Oi. Bom, eu concordo com tudo que o Marcelo chamou a atenção e a gente está caminhando para um processo que, se não for revertido, brevemente, o trabalho por conta própria vai se tornar a principal modalidade de contratação. Hoje já corresponde a praticamente 28%, enquanto que o emprego privado com carteira corresponde a 34%. Então, se a gente comparar essa última década, a cada ano, né, a cada trimestre que se compara, você vai percebendo o quanto o trabalho por conta própria vai ganhando espaço, vai se ampliando diante das outras modalidades de contratação. E, sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista foi, digamos que, a porta de entrada, né, para esse trabalho, que inclusive, e isso que o Marcelo chama a atenção, mudou muito, né, a cara do que é o trabalho por conta própria, porque os dados, enfim, evidenciam que uma maior parte dos vínculos de trabalho que se tinha de assalariamento, eles foram substituídos pelo trabalho por conta própria, porque a reforma trabalhista permitiu, seja por meio do autônomo exclusivo, ou seja, você pode prestar serviços para uma empresa exclusivamente sem configurar vínculo, seja pela expansão do MEI, seja pela expansão do PJ, da própria terceirização. Então, são formas, vamos dizer, disfarçadas de maior parte se caracteriza por trabalho com relações de assalariamento, disfarçadas pelo trabalho
por conta própria, que pode ser realizado nas dependências do estabelecimento, né, do empregador, como pode ser realizado na casa, na residência, né, no domicílio do trabalhador e da trabalhadora. Nós tivemos também, paralelo a isso, um crescimento bem acentuado daqueles que não tinham estabelecimento para realizar sua atividade. Pena que os dados ainda não têm para 2021, o último dado que tem é 2019, mas quando você compara, por exemplo, 2017 e 2019, cresceu o número em 36% no trabalho por conta própria, pessoas que não tinham estabelecimento para realizar o seu trabalho. E no domicílio de residência, sem local exclusivo para trabalhar, cresceu 48% entre as mulheres, e com local exclusivo para trabalhar, também entre as mulheres, cresceu 60%. Então, também tem um fenômeno que cresce, que é um tipo de trabalho, claro, um trabalho caracterizado por ser um trabalho muito precário. Vamos dizer, o exemplo talvez mais chama atenção é no setor de confecções, no trabalho na indústria de vestuário. Cresceu, inclusive, agora, mais no contexto da pandemia, a gente ainda não tem dados consolidados para esse período, mas tem, enfim, algumas hipóteses a partir das conversas com os setores, com os sindicatos, em relação a essa modalidade de trabalho, que é realizada no interior dos domicílios, absolutamente nenhuma condição de trabalho, não estou falando nem do teletrabalho, não estou falando nem daquele trabalho que é realizado, às vezes, com nível de assalariamento, que tem uma regulação, tem direito, etc. Estou falando das condições de trabalho mais precárias, né? Que são justamente resultados da reforma trabalhista. A reforma trabalhista também introduziu uma outra forma de contrato, que é o intermitente, que, quando se analisa para os trabalhos formais, ele parece que teve muito pouca eficácia, em torno de 0,5%, por exemplo, do estoque de empregados e empregadas ativas, vamos dizer, do último dado que a gente tem da RAIS, né, consolidado, que é 2020, um percentual pequeno. No entanto, nos falta evidências para mostrar que, provavelmente, esse contrato intermitente ele também está sendo feito com um nível de precariedade muito grande. Por exemplo, o crescimento das pessoas subocupadas e as pessoas subocupadas com uma remuneração muito baixa. Até 2021, em torno de 77% das pessoas que estavam em condição de subocupação, ou seja, uma jornada de trabalho menor do que elas gostariam de estar realizando efetivamente, recebiam até um salário mínimo. Isso assim, faz parecer que há muito de trabalho intermitente, mas um trabalho intermitente, inclusive, sem absolutamente nenhum direito, provavelmente sem nenhuma condição de trabalho mais digna, sem sequer direito à contribuição para a Previdência Social. Além disso, né, a reforma também, ela, ao fragilizar muito as instituições públicas, tanto o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, mais especialmente os sindicatos, isso afastou os sindicatos também da possibilidade de manter uma vigilância maior sobre as situações de irregularidade que as empresas cometem, né, cotidianamente, com as práticas ilegais de contratar sem direitos, se dispensa sem garantir os encargos, todos, as multas, etc. Então, é um ambiente que certamente só vai
se reverter num contexto de mudanças em relação à própria orientação, não só da política mais macroeconômica, mas também em relação à retomada das instituições públicas, principalmente os sindicatos, Ministério Público e Justiça do Trabalho, fortalecendo elas e fortalecendo o próprio Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Os sindicatos, a semana passada, realizaram uma conferência importante, né, que ficou conhecido como CONCLAT, em que foi aprovado uma pauta muito extensa, uma agenda muito extensa em relação ao tema do trabalho, uma iniciativa, inclusive, inédita, porque envolveu várias centrais sindicais, né? Um momento muito importante que a unidade da classe trabalhadora ela é central para enfrentar essa conjuntura e para dar uma resposta política à forma como a economia e o tema do trabalho está sendo conduzido por esse governo. E uma vamos dizer, dos temas centrais da agenda é justamente retomar a centralidade do trabalho e a questão dos direitos, né? Nós temos uma perda, porque isso tem um impacto tremendo, não só na geração presente, mas nas gerações futuras, porque, como eu já tinha destacado e o Marcelo reforçou, esse tempo, por exemplo, de busca por trabalho, significa que essas pessoas não estão contribuindo com a Previdência Social, porque não têm condições, inclusive, de contribuir com a Previdência Social, porque não tem nem recursos para poder alimentar, levar a comida para a mesa das suas famílias. Olha os dados de pobreza e extrema pobreza, vem crescendo, e a questão da própria insegurança alimentar. Então, isso tem um impacto tremendo sobre as perspectivas, inclusive, em relação a poder acessar um benefício previdenciário lá na frente. Da mesma forma que esses 77% que eu chamava a atenção dos subocupados que recebem salários inferiores a um salário mínimo, também não estão contribuindo com a Previdência Social, além dos conta própria, que um percentual altíssimo, em torno de mais de 2/3 desse total, não contribui com a Previdência Social. Inclusive, a gente tem um registro importante. A gente considera o trabalho por conta própria, de uma forma geral, como um trabalho informal, porque como a contribuição previdenciária está vinculada necessariamente ao vínculo de trabalho e a uma remuneração, um rendimento, por exemplo, no momento que se a pessoa tem o seu contrato de trabalho, enfim, suspenso, seja pelas as condições que nós enfrentamos nesse período, seja pela incapacidade do próprio mercado de trabalho de gerar empregos para essas pessoas, trabalham, elas imediatamente ficam sem renda e ficam também sem contribuição previdenciária. Então, não tem nada de formalização nisso, né? Elas suspendem a contribuição da Previdência Social no momento seguinte que não tem acesso a uma renda e um rendimento, e isso vai ter um impacto tremendo lá na frente em relação às possibilidades, então, de ter acesso à Previdência Social e um benefício previdenciário. Obrigada, Marilane. Vou devolver a palavra para o Marcelo. Então, aproveitando esse gancho da Marilane a respeito da Previdência Social, né, que é curioso, é importante chamar atenção para essas contradições das políticas neoliberais, né? Então, a reforma trabalhista jogou contra a reforma da Previdência, quer dizer, fizeram um grande esforço para produzir, conseguir aprovar a reforma da Previdência, dificultaram muito a vida dos trabalhadores, aumentaram o prazo de contribuição, as pessoas só vão poder se aposentar com 40 anos de atividade, enfim. O quadro se complicou muito para os trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, a reforma trabalhista minou as fontes, né? Na medida em que precarizou a inserção do trabalhador no mercado formal,
a Previdência Social está com dificuldade de arrecadação, né? Então, esse aumento, isso que a Marilene falava, quer dizer, esse aumento dos trabalhadores por conta própria, à medida que o cara está deixando de ser, né, ele era um assalariado, passou a ser um conta própria, ele contribui menos para a Previdência. Mesmo, né, uma minoria, como ela disse, contribui, e mesmo essa minoria que contribui de maneira muito... com valores muito reduzidos, o que significa que, do ponto de vista do financiamento da Previdência, a Previdência tem uma menor base. Então, o sujeito era assalariado, pagava lá na folha, era descontado na folha, o INSS, e ele tinha a sua aposentadoria, mesmo que fosse com um salário mínimo, 2, etc. Agora ele vira motorista de Uber com um MEI, ele contribui com 61, depende do estado, depende, mas enfim, entre 50 e 61 reais por mês, e aí está incluso a contribuição para a Previdência. Ora, isso é insuficiente para garantir o financiamento da Previdência de forma mais sustentável ao longo do tempo, porque quando essas pessoas forem se aposentar, a aposentadoria delas vai retirar da Previdência mais do que está sendo pago ao longo dos seus anos de contribuição, porque essa forma de contribuição é muito precária. Então, tem tudo isso que a Marilene falou, quer dizer, em geral, as pessoas não têm condições de contribuir de maneira prolongada, porque tem momentos de estabilidade na sua vida, em geral, elas contribuem de maneira com baixos valores, e mesmo aquele que consiga cumprir todas as exigências durante 40 anos de contribuição, pode até se aposentar, mas do ponto de vista da sustentabilidade da Previdência, essa trajetória é desfavorável, porque ele contribuiu de uma maneira precária, né? Então, é um arranjo institucional que não funciona, né? É um conjunto bastante radical de políticas de desmonte da Constituição de 88 que pioraram muito as próprias instituições que eles estavam propagandeando que iriam equilibrar, que iam sanear, que iam dar eficiência, organicidade, quer dizer, na verdade o que se tornou é um sistema bastante contraditório, com problemas sérios, né, que não permitem a articulação de uma política com a outra. É isso que a gente vê, né? É curioso que é justamente no sentido inverso de tudo que propagandeava, porque essa turma do mercado, os Faria Limers, os defensores dessas reformas, vem com um discurso muito arrumadinho, né, de eficiência, de equilíbrio, de uma lógica sistêmica única, etc. E o que a gente viu não foi absolutamente nada disso, né? A gente tem aí um mosaico, uma colcha de retalhos, onde as partes não, né, as partes desse conjunto, desse sistema de proteção social, desse sistema de proteção ao trabalho, não dialogam, né, não estão articuladas de forma virtuosa, vamos dizer assim. Então, é um quadro muito ruim, né? Por sorte, eu acho que politicamente a gente consegue ver luz no fim do túnel, quer dizer, isso que a Marilene falou, acho que é um momento muito importante do ponto de vista das centrais sindicais, das organizações sindicais, de estarem trabalhando de maneira muito consciente, né, uma agenda comum que vem sendo discutida de maneira muito consistente, né? É fundamental isso, que as centrais se organizem e tentem retomar o protagonismo do movimento sindical, que foi muito abalado também pelas reformas nesses anos. Então, isso traz algum alento, né, e uma perspectiva de futuro melhor, e também no quadro político, acho que é claro, vai ficando evidente para a sociedade brasileira, pelas indicações que a gente vê aí nas pesquisas eleitorais, etc., que a sociedade espera eleger um candidato que reverta esse quadro que está aí, né, que faça as contrarreformas, né, que volte a colocar na agenda questões cruciais para o trabalhador brasileiro, questões como o direito ao salário, direitos sociais, né, seguranças mínimas para que as pessoas possam viver e cuidar das suas famílias, dos seus entes, com alguma tranquilidade, né? Muito obrigada, Marcelo. Marilane. Acho que
seguindo aí na toada do Marcelo, né, eu queria também chamar uma atenção para um aspecto que é o quanto, nós já estamos com um período de muita insegurança pelo tipo de emprego que, vamos dizer, está se gerando aí já faz algum tempo e que se acentuou neste último período. E aí nós temos vamos dizer, um tempo maior de busca por trabalho, portanto, para uma parcela das pessoas, há uma tendência a aceitar qualquer trabalho que se ofereça, porque se ela já está há 2, 3 anos sem conseguir um trabalho regular, fixo, a tendência é submeter a qualquer condição de trabalho, num contexto de elevação dos preços, né, e da inflação, o que faz com que as famílias tenham que assegurar sua sobrevivência, considerando que sempre vai ter um membro da família ou mais que está desempregada, tendo que sobreviver com rendimento menor e esse rendimento ainda sendo corroído pela inflação, né? Agora, a divulgação do NPC de março totalizou 11, se não me engano, 11,73 de NPC, a variação, o acumulado anual. E um percentual altíssimo, né, num contexto de crise, e que as campanhas salariais, inclusive, uma parte, poucas categorias, que são as que são mais estruturadas, estão conseguindo repor a inflação, mas a maior parte das categorias, dados do Diese têm demonstrado isso, não estão conseguindo repor a inflação, ou seja, os reajustes salariais voltam a ser patamares inferiores ao INPC, uma coisa que a gente já considerava como se tivesse sido coisa do passado, lá dos anos 90, né? Porque nos anos 2000, praticamente, as categorias que tinham perdas salariais conseguiram recompor salários. Então, nós estamos voltando a um quadro de acúmulo de perdas salariais, inclusive colocando uma agenda para o movimento sindical, para o sindicalismo brasileiro, de recompor, de recuperar essas perdas na frente, com uma taxa de desemprego muito alto, o que faz com que as contratações elas sejam com salários inferiores às dispensas, mesmo para sempre foi assim, para atividades idênticas. A rotatividade ela é um fenômeno do mercado de trabalho brasileiro, e em períodos como esse de crise ela se acentua, né? E as contratações sempre com salário de 20%, 30%, às vezes mais, inferiores às dispensas. Então, dificilmente um trabalhadora que perdeu o emprego, agora perdeu o emprego no período da pandemia, vai conseguir retomar o mercado de trabalho nas mesmas condições que se encontrava anteriormente. Então, uma deterioração, do ponto de vista dos seus rendimentos, com impacto muito grande em função da crise e da própria inflação, o que faz com que aumente o acesso de insegurança alimentar. Semana passada, ainda dei entrevista para comentar sobre um aspecto que estava chamando a atenção, que era que as famílias estavam deixando de fazer refeições fora, sair aos domingos, sábados, para almoçar fora. Eu falei, bom, isso é um aspecto, o problema é que a maior parte não está conseguindo nem fazer a refeição em casa completa, porque, infelizmente, com queda nos rendimentos, esses dados que o Marcelo trouxe, e com a inflação em alta e com a dificuldade de recuperar a inflação, e quem está retomando o mercado de trabalho não volta aos mesmos patamares anteriores, então o que nós temos evidenciado é que
cada vez mais as pessoas estão sendo forçadas a ter que deixar de adquirir determinadas coisas, determinados bens ou serviços, para poder garantir a segurança alimentar da família, o que tem um impacto sobre o consumo também, sobre a própria atividade econômica, né? Que reduz a atividade econômica, o nível da atividade econômica quase a uma condição de sobrevivência e de subsistência das famílias. Muito obrigada, Marilane. Nós já estamos chegando aqui na reta final, né, nos minutinhos finais. Eu vou passar de volta a palavra para vocês poderem fazer as conclusões finais, tá bom? Marcelo, 4 minutos aí. Legal, Ellen, obrigado. Bom, para dizer, assim, né, o que a gente tem, como eu disse no começo, né, o quadro é muito grave, a situação é muito difícil, já são aí, né, desde o golpe de 2016, é uma desestruturação assustadora, o que a gente viu, né, mas, como eu disse, há sinais de que as coisas teremos forças, né, políticas, sociais, para reverter esse quadro. Então, isso é uma razão de um alento, né, e a gente tem que aproveitar essa esperança, essa possibilidade, e ter a responsabilidade de pensar uma saída, né, sustentável para esse quadro. Então, acho que a nós todos que nos dedicamos a pensar o mercado de trabalho, teremos tarefas, desafios enormes nos próximos anos, né, para tentar encontrar soluções de como reconstruí-lo, né. Aí existem medidas de várias ordens, eu acho, em várias frentes, né, desde logo, a recuperação da economia é uma condição necessária, né, embora insuficiente, ela por si não é capaz de reverter esse quadro, mas ela é fundamental. Então, é preciso que o país volte a crescer, volte a ter uma política de investimentos, e aí os investimentos públicos são fundamentais, porque em países como o Brasil, se o setor público não investe, o setor privado não tem a ousadia de investir por si só, isso é uma característica de países da periferia capitalista, então é fundamental, né, a retomada dos investimentos públicos, esse é um fator, um ponto de partida, que fará com que a economia volte a engrenar e quem sabe consigamos, espero que sim, tenho certeza que sim, consigamos rumar, né, caminhar em direção a um patamar de crescimento mais longo e mais elevado. Mas, além disso, dada essa desestruturação do mercado de trabalho, dado o tamanho do buraco que nos metemos, né, com todas as reformas trabalhistas, acho que vai ser necessário, tenho defendido isso, que o Estado brasileiro atue, né, de forma direta para gerar empregos. Não significa gerar empregos no setor público, também é necessário, na medida que é preciso melhorar o SUS, na medida que é preciso melhorar a educação, as creches a que a Marilane fazia referência, também será necessário o aumento de emprego público. Mas não só isso, é preciso que o Estado mobilize recursos para que a sociedade, né, encontre atividades que demandem trabalho. Acho que esse é um esforço necessário, isso tem sido discutido no mundo inteiro, né, uma participação mais ativa do governo para organizar, para reunir recursos, né, da sociedade para que as pessoas possam ter direito ao trabalho, porque isso foi sendo abandonado nas últimas décadas no mundo, foi se dando cada vez menos atenção a isso, é preciso cobrar isso, esperar isso dos governantes, do Estado, essa é uma obrigação do Estado, assim como garantir saúde, assim como garantir previdência, também garantir oportunidades de trabalho para todos, né? E acho que temos que colocar isso em pauta no Brasil, temos que colocar isso na agenda política. Tem muita gente pensando em alternativas como essa, acho que esse é um tema inescapável. Também a questão da regulação do mercado de trabalho tem que voltar, né, temos que nos atentar a isso, quer dizer, reverter os retrocessos que foram aprovados pela reforma trabalhista, né, garantir direitos, acabar com as formas precárias de
de contratação de trabalhadores, a pejotização que está avançando de forma franca, desimpedida, tem que ser questionada, quer dizer, aquilo que for burla das relações salariais não pode ser tidas não podem ser consideradas como empresas, como relação entre empresas, enfim, seja no campo da regulação, seja na atuação sindical, seja na atuação do Estado, nós vamos ter que reunir um conjunto de políticas bastante ousadas, bastante intensas, para reverter esse quadro, mas acho que temos todas as condições de fazê-lo. Muito obrigada, Marcelo Manzano. Já vou passar para a Marilane Teixeira também fazer suas considerações finais. Ok. Obrigada, Ellen. Obrigada, Marcelo. Bom, eu não tenho nada a complementar o Marcelo, tenho total acordo com as observações dele, eu concordo em relação a quais são os caminhos, né, que se deve adotar, e acho que a gente precisa também reforçar muito essa dimensão estrutural, né, das desigualdades, que são os elementos que envolvem a questão racial, a questão de gênero, mas também a questão, enfim, entre os jovens e a questão regional, né? Então, qualquer projeto, qualquer perspectiva que, vamos dizer, de futuro, que apontem para vamos dizer, alternativas em relação a esse quadro, ela tem que necessariamente dialogar com essas realidades. Não é fácil, porque nós temos, às vezes, uma tendência a homogeneizar muito, né, o quadro, e olhar muito o quadro nacional, mas o quadro regional é um quadro muito desesperador, né? Quando você observa, mesmo em locais, em estados de governos progressistas, enfim, o quanto é importante, quando se pensa a questão do trabalho, se pensar isso de uma forma articulada nacionalmente, né? Então, queria chamar a atenção para isso. Acho que a gente tem que renovar o nosso repertório, ter capacidade de incluir na agenda temas importantes, né, como esse que o Marcelo chama a atenção, da criação de empregos, que são empregos úteis para a sociedade, entender também que há uma dinâmica, né, que opera nos principais setores econômicos, atividade que está em mudança muito, muito rápida, muito acelerada, um processo de fragmentação muito grande, né? Você olha, por exemplo, hoje o setor da construção civil é completamente distinto do que era 5, 10 anos atrás, um processo de fragmentação tremendo, né? Conversando com um dirigente da ICM na semana passada, ele chamava a atenção para que só na cidade de São Paulo, assim, mais de 40 mil empresas prestadoras de serviço no setor da construção civil, que coloca um desafio enorme do ponto de vista, inclusive, das relações sindicais. Como chegar em 40 mil empresas? É uma coisa impressionante. Você entra dentro de um supermercado, você tem pelo menos 10 categorias profissionais ali, até os repositores de trabalho nos supermercados, eles não são repositores de prateleiras, não são funcionários, são, inclusive, funcionários de uma distribuidora, às vezes de uma empresa de logística. Então, essas mudanças, elas precisam ser observadas, e o sindicalismo brasileiro, ele tinha uma perspectiva muito de olhar isso e representar. Criou-se muitos sindicatos, se fragmentou demais. A gente precisa fazer um movimento agora, inclusive, de retomar uma perspectiva mais unificada, de representar o local de trabalho, enfim. Eu acrescentaria isso a todas estas questões que o Marcelo chamou a atenção. Te agradecer mais uma vez, Ellen, pela oportunidade, e a Fundação também, por estar aqui com vocês, fazendo esse diálogo, e um abraço a você, o Marcelo, e a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Marilane, muito obrigada, Marcelo, por esse rico diálogo. Obrigado a vocês. Agradecem a quem está nos acompanhando também. Estaremos de volta na próxima quarta-feira com o nosso Pauta Brasil. Ok.